Sabe aquele momento no meio da madrugada em que você tá conversando com alguém e tudo começa a fazer sentido e todos os seus sentimentos são traduzidos em palavras como se sempre tivesse sido tão fácil e simples assim? Eu tenho certeza que você já teve uma daquelas madrugadas em que você tá conversando com alguém e de repente todo mundo é muito sincero e tudo começa a fazer sentido e você entra naqueles assuntos mais profundos e parece que finalmente todo mundo te entende? Então, esses livros que você está prestes a conhecer são exatamente esse tipo de conversa. Pela primeira vez é levado ao cinema com brilhantismo e fidelidade. O filme de estreia de Susana Amaral com um grande elenco. Fernanda Montenegro. Está tudo muito complicado. Clarice, para mim, é o exato sentimento de uma conversa na madrugada, porque eu sempre tive a sensação de que os livros dela são para aquelas pessoas que passam a noite virados, que ficam acordados quando tá todo mundo dormindo e que pensam demais quando a mente deveria estar descansando. A Hora da Estrela não é só uma história sobre a Macabeia, é uma história sobre sentimentos, pensamentos, sobre sensações que vivem dentro da gente, muitas vezes sem nem a gente saber. A Macabeia, que é a nossa protagonista, ela é uma moça extremamente comum. Ela é tão comum que ali no meio que ela vive, ela chega a ser quase invisível. Ela não tem grandes acontecimentos na vida dela, não tem grandes momentos, ela não passa por grandes sentimentos, grandes sensações. Ela só vive, só existe no simples e no básico do cotidiano dela. Mas é nessa simplicidade que a gente vê a poesia da Clarice. Ali no que ninguém presta atenção, ela mostra pra gente o que fica escondido, o que fica nas entrelinhas, sabe? Ler esse livro é perceber que essas vidas sem grandes acontecimentos, elas também existem e elas também são válidas, também são formas de existir. Muitas vezes existem macabeias ao nosso redor que a gente nem percebe. Às vezes a gente está sendo a macabeia e a gente não percebe. E uma das coisas que eu gosto muito da escrita da Clarice é que ela não explica nada nas histórias dela. É como se ela te perguntasse se você também está sentindo isso, sabe? Ela não está te explicando, ela está te perguntando, ela está dizendo, eu também sou assim, eu sei o que é isso. Pra mim esse livro tem essa exata vibe de conversa no meio da madrugada, porque ele não resolve absolutamente nada, mas ao mesmo tempo ele resolve tudo, sabe? Ele te entende, ele te acolhe e você se sente conectado com a Macabeia mesmo sem querer, mesmo que vocês não tenham nada a ver um com o outro. O livro do Desassossego, para mim, ele passa a sensação de um livro que foi escrito por uma pessoa que nunca descansou de verdade internamente. Eu tenho essa sensação quando eu vejo o protagonista, né? Esse livro é o mais perto que Fernando chegou de escrever uma história e ele me passa muito essa sensação de alguém que não descansa, de que tá sempre observando, tá sempre pensando, tá sempre matutando alguma coisa, sabe? Eu sinto que nesse livro o Fernando ele não tá falando sobre a vida, ele tá te colocando dentro da vida e traz aquela sensação de que a gente se identifica um pouquinho demais e começa a pensar, cara, não quero me identificar com esse livro, mas você se identifica mesmo assim. Esse livro ele não tem começo, nem meio, nem fim, ele é uma junção de pensamentos soltos, uma coleção de pensamentos e eu descobri que eu gosto muito desse estilo, porque eu penso, cara, eu também penso isso, eu também acho isso. E é como se você encontrasse alguém que acha o mesmo que você, que pensa o mesmo que você, alguém que traduziu ali em palavras o que você sente e não sabe dizer. E eu acho que essa é exatamente a sensação de uma conversa na madrugada. E nesse livro ele fala sobre inquietude, sobre tristeza, sobre cotidiano, e é como se ele conversasse com você enquanto você lê. É como se ali tivesse uma junção de lucidez com dúvidas, com poesia. E eu acho assim sensacional, é simplesmente incrível demais. E ele não te promete respostas, ele é como se ele também tivesse dúvidas e ele estivesse te apresentando as dúvidas que você também tem. E aí você junta e você pensa, cara, alguém tem a mesma coisa, sabe? É como se esse livro ele pegasse na sua mão e ele falasse assim, eu também não sei o que tá acontecendo e tudo bem a gente não saber juntos. E assim como a Clarice, eu acredito que esse não é um livro para você entender, é simplesmente um livro para você sentir. E tudo bem.
A Biblioteca da Meia-Noite, pra mim, ele é aquele livro que passa a sensação de quando você tá no meio da madrugada, acordado, com insônia, e você começa a se perguntar, e se? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse seguido por outro caminho? E se eu não tivesse feito aquilo? Ele é essa coleção de ICs que moram na nossa cabeça. Essa história, ela parece uma conversa melancólica, sincera, um pouco esperançosa. A protagonista, a Nora, ela tá cansada, ela acredita que fez tudo errado, que a vida dela tá dando tudo errado. E aí, ela, quando ela tá no limbo entre a vida e a morte, ela vai parar nessa biblioteca, que tem vários livros, e cada livro é uma vida que ela poderia ter vivido. Então ela pode escolher um livro e viver um pouco naquela vida pra ter essa sensação, né? E quem é que nunca teve esse pensamento de e se? Como seria a minha vida se eu tivesse feito diferente? Como seria a minha vida se eu tivesse tomado aquela outra decisão, se eu tivesse seguido por outra profissão? Então eu acho que ele é um livro, ele é um pouco meio que autoajuda, no sentido ficção, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é muito realista. Eu gosto muito desse livro, eu sei que muita gente não gosta dele, mas eu gosto porque pra mim ele é doloroso e bonito ao mesmo tempo, principalmente porque ele tem aquele quê de identificação, porque todo mundo já teve esses pensamentos de si, todo mundo já teve essas dúvidas, e esse livro traz muito sobre isso. Ele é sobre reencontros, ele é sobre decisões e, acima de tudo, ele é sobre recomeços. Então eu gosto muito dele. Eu acho que se todo livro de autoajuda fosse nessa vibe, eu leria muitos, porque eu realmente gostei demais desse daqui. A Vida Invisível de Ed La Rue, pra mim, é o ápice do que seria uma conversa no meio da madrugada, porque ele fala sobre solidão, ele fala sobre tempo, ele fala sobre memórias. Esse livro é como se fosse uma conversa sussurrada no meio da noite entre duas pessoas que não sabem o que estão falando, não sabem o que estão sentindo, mas eles continuam falando porque precisam pôr pra fora e ao mesmo tempo, por mais que eles não entendem, eles se entendem, se é que isso faz sentido. A Ed, ela vive na França de 1714, ela tá cansada de viver para os outros, viver o sonho dos outros, e aí ela faz um pacto em troca da liberdade. Ninguém que ela ama se lembra dela, na verdade ninguém se lembra dela, então ela vive anos e anos, mas ela conhece lugares, ela conhece pessoas, ela conhece cultura, ela conhece invenções, ela vê o tempo mudando, ela vê as coisas evoluindo, mas ao mesmo tempo ela não consegue criar amizades, ela não consegue criar raízes, ela não consegue criar relações. E aí tem uma frase que eu adoro muito sobre esse livro, que ela fala: o que é uma pessoa senão as marcas que ela deixa para trás? Exatamente isso, ela viveu centenas de anos, mas ela não consegue ter nada, ela não consegue ter uma casa porque ela não consegue criar raízes, ela não consegue conhecer pessoas, ela não consegue contar as histórias que ela tem para contar. Então, o que realmente é uma pessoa? O que nós somos, senão as coisas que a gente deixa, as marcas que a gente deixa, seja em pessoas, seja em coisas, seja bens materiais, seja no nosso legado profissional? O que somos nós? O que seríamos nós se a gente não deixasse marca nenhuma em nada e em ninguém? Esse livro, eu acredito que ele fala muito sobre pertencimento, né? Porque a Ed, ela viveu coisas incríveis, coisas maravilhosas, mas ela não pertencia a lugar nenhum, ela não pertencia a ninguém. E aí traz de volta a pergunta, né? O que somos nós, senão as coisas que deixamos para trás? Acho que é a pergunta do milênio. Esse foi o vídeo, eu sei que foram poucos livros, mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desses livros. Pra mim, eles são o ápice do que seria uma conversa no meio da madrugada. Eu adoro todos eles. Tem outros livros também que eu posso trazer depois pra gente conversar sobre, porque eu acho que passam muito essa vibe. Enfim, se você gostou, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, ou se tem algum livro que você leu que você acha que passe essa vibe. E me siga no Bookgram, a gente tá sempre compartilhando leituras por lá, e vocês podem ver as dicas e o que eu tô lendo em tempo real, então é bem melhor. E é isso, até o próximo vídeo.